E você sabia que toda vez que você usa o ChatGPT, o Gemini ou o Claude, qualquer uma dessas inteligências artificiais generativas que estão na moda hoje em dia, você está utilizando um chip que 99% das pessoas nem conhecem, nem nunca ouviu falar. É um chip cuja sigla assim, é HBM, que é High Bandwidth Memory. São memórias, né, memórias RAMs, basicamente, de alta frequência, né, alta largura de banda. Né? E essas HBMs são fabricadas por pouquíssimas companhias no mundo, e uma das companhias que mais fabrica esse tipo de memória, que é a Samsung, você conhece a Samsung, né? Recentemente atingiu o valor de mercado de US$ 1 trilhão. É isso mesmo, US$ 1 trilhão. Pouquíssimas empresas no mundo atingiram esse valor de mercado, tá? E na verdade o que importa não é esse número de US$ 1 trilhão, e sim o que isso significa para o mercado e para a economia e para a área de inteligência artificial e inovação em 2026. Nesse vídeo eu vou comentar e explicar um pouco do que esse número de US$ 1 trilhão significa e qual é o impacto disso no nosso futuro aqui no Brasil. Então vamos aos fatos, né? Agora, em abril de 2026, em maio, a Samsung se consolidou como uma empresa que vale mais de US$ 1 trilhão. Hoje, por exemplo, aqui dia 17 de maio, ela está valendo 1,1, né? 1 trilhão e 100 bilhões de dólares de valor mercado, né? Somente 13 empresas no mundo valem isso, né? Então, no grupo seleto aí de Amazon, Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Meta, Tesla, são pouquíssimas empresas que atingiram esse valor de mercado, tá? E o incrível, por que isso aconteceu? Porque eles divulgaram o resultado deles do primeiro trimestre de 2026, que foi cerca de 92 bilhões de dólares, sendo 40 bilhões de dólares praticamente de lucro operacional, digamos assim. E esse valor é 8 vezes mais alto do que o mesmo valor do ano passado, tá? O que faz com que somente o lucro do primeiro trimestre da Samsung já seja equivalente a todo o lucro dela de 2026. Isso para você ter uma ideia de como a fabricação desses HBMs tem influenciado o faturamento dessas empresas. A gente escuta falar de Nvidia, mas as empresas que fabricam memórias que são utilizadas pela Nvidia também têm ganho muito dinheiro. E o que é essa HBM? Né? Toda vez que você manda um comando ali, um prompt pelo ChatGPT, por exemplo, esse seu comando ele vai para um servidor, para um data center com várias GPUs. Né? A Nvidia ela é famosa por fabricar GPUs. E nessa GPU ele é um superprocessador ali muito específico, e do lado desse processador fica uma memória ali acoplada com fios curtíssimos para receber todo aquele potencial de processamento da GPU. E essa memória, nesses fios curtíssimos que passam de alta largura de banda, essa memória é HBM, tá? E pouquíssimas empresas são capazes de fabricar isso. A Samsung é uma delas. A outra empresa também é uma coreana, e em terceiro lugar uma empresa lá de Taiwan. Né? Então são 3 empresas basicamente que dominam esse mercado dos HBMs, e o avanço da inteligência artificial tem feito com que essas empresas também se tornem trilionárias. A busca por esse tipo de memória fez com que fosse criado basicamente um duopólio, né? Onde a gente tem a SK Hynix, que é uma empresa também coreana, e a Samsung. São as duas empresas que dominam basicamente 90% desse mercado de fabricação dos HBMs. E a procura tem sido tão grande no 2026 que a gente está com uma escassez desse tipo de memória. Para vocês terem uma ideia, toda a capacidade produtiva da Samsung para 2026 já foi contratada, né? Meta, Google, Facebook, né? Enfim, todas essas grandes empresas elas estão na fila, inclusive, já fizeram contratação, e elas não conseguem, por exemplo, se elas quiserem comprar um pacote adicional desse tipo de memória para criar um data center, um tipo de processador lá, eles não conseguem. Toda a capacidade produtiva de 2026 já foi vendida. E a Samsung foi a primeira empresa a anunciar que vai produzir ainda no segundo semestre de 2026 o HBM4, que na verdade é a sexta geração desse tipo de memória. Tá? Essa memória vai ser utilizada nas novas GPUs que a Nvidia prometeu ainda para o final de 2026. Então veja, a Nvidia está crescendo muito, ela promete um novo tipo, né, de data center, um novo tipo de GPU, mas para ela fabricar esse novo tipo de GPU, ela precisa da memória, quem fabrica é a Samsung. Tá? E tudo isso apenas para o segundo semestre de 2026. Um outro motivo que tem feito a Samsung valorizar muito e crescer muito é porque, como não tem essa memória super específica, as pessoas estão comprando a memória DRAM normal. Então a venda também por memórias tradicionais, RAMs, né, DRAMs, também tem aumentado muito. Tá? E tudo isso faz com que esse mercado fique muito aquecido, as empresas valorizem. Isso implica dizer que a expectativa de crescimento delas não é só para 2026, e sim para 2027, 2028, 2029, a gente vai ver um boom muito grande nesse setor.
E fechando esse ciclo, né, a gente já viu que a gente tem a NVIDIA, que vende GPUs, a gente tem a Samsung, que fabrica as memórias que vão ali acopladas do lado das GPUs. Tem uma empresa que corre por fora disso tudo que a gente escuta muito pouco falar. É a ASML, né, a ASML, que é uma empresa de fabricação de chips holandesa, uma gigante holandesa. É a empresa, eu acho que é a mais valiosa da Europa, é 580 bilhões de dólares de valor de mercado. E eles fabricam os equipamentos grandes que são utilizados para fabricar os chips. Então, para você fabricar os chips, você precisa de uma máquina lá gigante, uma máquina que é do tamanho de um micro-ônibus, mais ou menos, que custa 200 a 400 milhões de dólares, e essa máquina é utilizada para fabricar o chip. Quem fabrica, a maior fabricante, né, desse tipo de equipamento é a ASML, essa holandesa, tá, que tem lá, fundada em 1984, tem 44 mil funcionários, e a gente escuta falar muito pouco dela, né? Isso é um fato curioso. E assim como a fabricação de HBMs é quase um duopólio, né? A fabricação dessas máquinas que fabricam chips hoje é praticamente um monopólio. É tão curioso que o CEO da ASML foi entrevistado perguntando se as hyperscales, né, as empresas que estão comprando esses equipamentos vão ficar, como vai ficar a demanda, se tem uma demanda alta ou baixa. E ele disse o seguinte, ele acha que nos próximos 3 a 5 anos as empresas vão ficar sem chips, eles não vão conseguir, vão pedir chips e a ASML não vai conseguir produzir a quantidade suficiente de máquinas que produzem chips. Então, a perspectiva dessas empresas é muito grande de crescimento, e se você quer trabalhar com tecnologia, dá uma olhada de como é que estão as vagas nessas empresas, é uma boa oportunidade, porque elas vão crescer muito ainda nos próximos 3 a 5 anos. E aqui entra um ponto de geopolítica bem interessante, né? Como a ASML é a maior produtora dessas máquinas para você poder imprimir o chip, há diversas restrições, algumas impostas pelos Estados Unidos e outras pela União Europeia, para a exportação desse tipo de equipamento, né? Então, teoricamente, a ASML ela não vende nenhum desses equipamentos para a China, então a China não tem essa tecnologia para fabricar esse tipo de chips, né? A gente sabe que a China é muito boa em tecnologia e eles vão fazendo engenharia reversa de tudo que já foi feito no mundo hoje em dia, né? Mas teoricamente eles não têm esse tipo de chips, né? Esse tipo de máquinas que produzem chips. E aí vocês veem como a corrida pela inteligência artificial, ela não é apenas de software, né? É aquilo que a gente usa aqui no dia a dia, né? O ChatGPT, o Claude, todos esses caras. É uma corrida muito mais complexa, onde envolve fabricar GPUs, fabricar memórias que vão fornecer para GPUs, fabricar equipamentos que vão imprimir esses chips. É uma corrida bem complexa e não é simples de resolver, e são muitas partes e são muitas oportunidades também para quem é da área de tecnologia ou está acompanhando esse setor. Claro, mas nem tudo é somente celebração, né? Há muita preocupação, principalmente dos funcionários, em receber uma parte do lucro, né, dessas empresas. A gente já deve ter visto aí que muitos funcionários da NVIDIA, que já têm aí 10, 20 anos de casa, estão todos milionários, né, com 18, 20 milhões de valor, né, em ações, porque lá a parte da remuneração era dada em ações da empresa, e como a empresa saiu de um patamar muito baixo para valer trilhões de dólares, né, 5 trilhões de dólares, então as pessoas acabaram tendo ali, imagina só, o cara tinha 20, 30 mil dólares há 20 anos atrás, hoje esse dinheiro vale alguns milhões. Então eles têm funcionários muito ricos e acaba que outras empresas de tecnologia que trabalham com IA são pressionadas pelos funcionários para dar bonificações maiores e receber uma parte do bolo, né? É o caso da Samsung, ela tem sofrido esse tipo de pressão, né? E aí a gente vê que a Samsung ainda não tem um grande percentual do market share, né? A maior parte do market share está com uma outra empresa também lá da Coreia. E uma outra questão que vem mexendo com o mercado é a pressão dos Estados Unidos de levar a fabricação de chips, a fabricação de material para a área de inteligência artificial que está no exterior, na Europa, na Ásia, e trazer de volta para os Estados Unidos, né? Essa pressão tem sido muito grande e isso também tem mexido muito com o mercado. Então, voltando a 1 trilhão de dólares, né, que é o valor de mercado que a Samsung alcançou recentemente, agora em abril e maio de 2026, o que isso tudo diz para a gente que gosta de tecnologia e acompanha o mercado, né? A gente vê que a inteligência artificial não é somente software, não é apenas a ponta do usuário, envolve um emaranhado complexo de infraestrutura e muitas oportunidades, por exemplo, para você instalar data center, né? Lá nos Estados Unidos, hoje em dia, tem uma grande procura de pessoas de trabalho elétrico, por exemplo, para poder instalar toda aquela infraestrutura de um data center gigante que a Tesla, por exemplo, estava instalando. Então, é um setor que vem crescendo não só para quem trabalha com IA, para quem desenvolve modelos, na parte de software, vem dando muita oportunidade na área de infraestrutura e na área de hardware também. Beleza? Então, toda semana tem uma notícia que parece simples, mas como vocês viram, não é. Meu objetivo é trazer vídeos aqui semanais para explicar como todo esse ecossistema funciona. Meu nome é Alex Barros e agradeço aí. Até o próximo vídeo. Nos siga aqui no YouTube. Até mais.